Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas e a gente sempre trazendo aqui assuntos inéditos para você, discutindo situações e temas que a gente entende que são importantes no dia a dia de vocês. E para isso, hoje, prestem atenção, o programa de hoje está muito importante. A gente conta aqui com duas advogadas, né, embora jovens, mas já experientes, e que a gente vai conversar sobre N temas aqui que com certeza vão ter um impacto na sua vida prática. Estamos recebendo aqui a doutora Priscila Isla. Bom dia, Priscila. Bom dia, Patrick. Bem-vinda. Obrigada. E também a doutora Lívia Menezes, que até por coincidência trabalha também com a Priscila no mesmo escritório. Lívia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrick. Muito obrigada pelo convite. Que bom tê-las aqui conosco. Já tem algum tempo que a gente está amadurecendo essa participação das meninas aqui e trouxemos vocês duas no universo, né, de N profissionais de direito que a gente tem aqui em Marabá, né, tanto homens quanto mulheres, mas porque eu vejo uma coisa muito interessante no perfil de vocês duas, né? Ambas são de origem em outras áreas, né, enveredaram para o direito como segunda formação. E vocês têm uma troca muito bacana com as pessoas via redes sociais. Vocês utilizam as redes sociais de vocês também para dicas de utilidade pública na área de direito, o que é inclusive um retorno social. Eu parabenizo vocês duas por essa iniciativa. Eu gosto muito dos vídeos de vocês duas. E eu falei, vai dar um bom bate-papo para a gente trazer aqui a Priscila e a Lívia. Eu quero cumprimentar aqui o Rony, que é esposo da Lívia, está aqui nos bastidores também nos acompanhando. Bem-vindo, Rony. E vamos lá, vamos falar. Então eu quero primeiramente apresentar para vocês de casa quem são as duas. A gente vai perguntar um pouquinho sobre a vida delas, como é que elas chegaram a esse momento de serem advogadas militantes aqui em Marabá. Eu começo pela Priscila, que além de advogada, é nossa colega jornalista, né? Também cursou letras, chegou a cursar letras na UFPA, se formou em jornalismo em seguida, mas depois agora está se descobrindo no direito. Como é que foi essa conversa aí, Priscila? Bom, eu sempre tive um sonho muito grande de ser jornalista. Eu amava escrever. Então eu fiz o vestibular, né, claro. De início eu não obtive êxito, então eu passei para letras. Eu disse, não, eu vou ficar cursando aqui até eu conseguir passar em jornalismo. Um semestre depois, graças a Deus, eu passei em jornalismo, lá na UFT, comunicação social, fui lá realizar meu sonho. Que era um sonho de até então, né? Até então, né? E por incrível que pareça, eu jamais tinha cogitado direito. Era algo, não tenho na minha família profissionais da área do direito. E pudesse dizer assim, influenciou, né? Nada influenciava. E aí, quando eu terminei o curso, eu voltei para Marabá. E aí, com dificuldade para exercer a minha profissão aqui, eu falei assim, eu ainda estou nova, né? Eu vou procurar um curso para me ajudar nessa carreira, algo que acrescente, e na área de humanas, né? Que era a área que eu gostava. E aí, coincidentemente, tinha a faculdade de Direito Carajás, né? Que estava iniciando aqui. Foi quando eu me matriculei, eu falei assim, tinha um curso de Direito. Eu falei, vou fazer isso aqui mesmo, que é da área de humanas. Foi mais ou menos assim, eu caí de paraquedas, né? E aí, no primeiro semestre, assim, na verdade, eu acreditei as matérias no segundo. Eu comecei logo de cara no segundo semestre, né? E eu me apaixonei. Eu já peguei um pouco ali, o iniciozinho da prática dentro do direito. E aí eu fui estudando, comecei a estudar para concurso, na época também. E aí eu apaixonei. E aí estou aí até hoje. Você que é marabaense, né? Eu que sou marabaense, sou nascida e criada em Marabá. Estou te colocando para te contar isso aí. Porque às vezes as pessoas ficam se amarrando com as coisas, né? Achando que não podem, não devem. E eu acho que você foi atrás, né? Nossa primeira formação fez fora de Marabá, teve que ir. Até hoje a gente não está com curso de comunicação social aqui. Mesmo o da Unifesp, que hoje existe, o campus, em Rondon, né? E temos até marabaenses aqui dentro do curso de jornalismo. E você não teve medo, não, né, de em seguida ir atrás de uma segunda formação, a qual você está apaixonada e agora está sendo uma advogada militante, né? Isso. Lívia, eu sei que a tua história também é mais ou menos por aí. Você é uma administradora de empresas também. Exatamente. Eu sou administradora de empresas.
Não foi o curso que eu inicialmente queria fazer, né? Eu fiz porque eu estava insegura para fazer o vestibular também. A gente passa por um período de pressão muito grande quando a gente está nessa fase, acabou de sair do ensino médio, a gente quer entrar já para fazer uma graduação. E aí eu tive um receio de fazer o curso que eu sempre quis, desde criança, desde pequena. Eu me via sendo advogada, né? Sim. Era uma coisa que eu já sentia que iria me realizar, de fato, né? E aí eu fiquei, mas se eu não passar, o que eu vou fazer? Eu não tinha condições financeiras de retardar a minha entrada numa universidade federal. Sim. Então, como essa era a minha única opção, entrar na Universidade Federal, eu escolhi o curso de administração, né? Então, também não foi por nenhum motivo específico, né? Porque eu gostava de fazer o curso, nada disso, não. Fiz o curso de administração, fui transferida, né? Meu esposo recebeu um chamado para mudar de cidade e fui concluir o curso de administração já aqui em Marabá. Só para nível de referencial de quem está em casa, a tua origem. Isso, eu sou de Natal, né? Eu sou ali do Rio Grande do Norte, aquela terrinha maravilhosa, sou suspeita de falar, né? E o teu esposo mineiro? Meu esposo de Minas, de Uberlândia. Vocês se conheceram onde? E nós nos conhecemos lá em Natal. Tá aí. Né? Ele recebeu a transferência para lá, estava trabalhando no Rio de Janeiro e foi para lá e nós nos conhecemos e casamos lá. E como vieram parar em Marabá? Estávamos morando em Minas Gerais, né? Estávamos em Governador Valadares, 350 quilômetros da capital, e ele foi transferido para vir trabalhar aqui, na nossa sede administrativa aqui em Marabá. E já estamos aqui há quase 10 anos, né? 9 anos já aqui na terrinha. Lá em Governador Valadares, eu continuei o curso de administração, que eu havia começado na Universidade Federal, lá em Natal, né? E aí, não concluí, iniciei o curso de Direito porque eu acho que o meu sangue falou mais alto, eu precisava chegar num momento que eu pudesse ter essa realização, porque eu sonhava. E eu cheguei em alguns momentos em nem acreditar, disse, mas será que eu estou fazendo mesmo? Eu estou realizando o meu sonho, em algum momento eu vou concluir, eu vou ser advogada e eu vou estar ali naquela posição que eu sempre quis, né? Desde criança eu sempre quis exercer, né? E aí, por causa de uma nova transferência, nós viemos para cá, para Marabá. Quando nós chegamos, ainda não tinha a Faculdade Carajás, né? A Faculdade Carajás ainda estava ali no trâmite para autorização, né? Sim, estabelecer. De abertura do curso, e aí só tinha a Unifespa, né? E aí eu foquei para concluir o meu curso de administração, e em seguida chegou o direito na Faculdade Carajás finalmente, e aí eu pude ir para concluir o meu curso. O detalhe é, uma graduação que se faz em 5 anos, eu demorei o dobro do tempo. Sim. Justamente por causa dessa questão das transferências, né? Então, em que pese essa demora, e em alguns momentos a gente se sentia assim, preocupada em não conseguir concluir, veio a pandemia, a prova da OAB, que foram adiadas diversas vezes, a doutora Priscila também viveu isso, né, porque nós fizemos juntas a prova da OAB. Quando finalmente tivemos um desfecho positivo, fizemos a prova e passamos, e pudemos adentrar finalmente, né, nessa profissão tão nobre, né, que é a profissão do direito, né, a profissão de ser advogada, a gente entra num certo momento de agradecer e de desenvolver a nossa função social, entregar para a população aquilo que a gente sente que ainda é muito carente aqui em Marabá. Vocês duas demonstram, até pelas respostas que vocês colocaram aqui, que já durante o curso vocês já perceberam que realmente queriam advogar, né? Até porque muita gente cursa Direito apenas para ter mesmo a formação, de olho em concursos públicos, etc., numa eventual carreira jurídica, né? No judiciário, no judiciário, né, diretamente. Mas no caso de vocês já estão colocando que já se viram realmente advogando, que é o que vocês fazem hoje. Não é isso? Eu tenho um porém nisso, tipo, quando eu entrei, tem muito aquela questão da sociedade, dos pais também, de falar, nossa, faz o concurso público, faz o concurso público. Sim. Então eu já entrei e falei assim, não, vou focar, direito é uma área boa, é ampla, né? Então eu vou estar mais inteirada para fazer concurso público. E aí eu comecei a estudar, fiz diversos estágios, a Lívia também, né? Em órgãos públicos. Entretanto, eu descobri o que eu não queria. Nessa procura insanável, eu descobri o que eu não queria. E aí eu falei assim, não, esse negócio de concurso público, na verdade, não vai ser pra mim, não. E aí eu comecei a estar ciente de que, na verdade, eu seria advogada. Então, eu descobri ao longo do
curso e na prática, né, dos estágios e tal, que eu procurei me conhecer a prática do operador do direito, né? Exatamente. Já aproveitando, logicamente, que vocês são duas mulheres, duas grandes mulheres, como é que vocês veem hoje o universo jurídico para a mulher, né, para a advogada militante? A minha visão, né, de quem trabalha com jornalismo no dia a dia, entrevistando juízas, promotoras, defensoras públicas, advogadas como vocês, eu vejo que é um universo que aparentemente está em pé de igualdade, né? Se a gente for olhar uma série de outras profissões que talvez a mulher não esteja num papel de liderança, num papel de protagonismo, que é o que a gente vem trabalhando que a sociedade chegue lá, não é isso? Mas eu penso que talvez no jurídico, até pelo grande número de mulheres que a gente tem militando, a gente tem, por exemplo, um Tribunal de Justiça que o maior número de desembargadoras são mulheres, né? Quase todo o Tribunal de Justiça é composto por mulheres, que é bacana também. Mas vocês veem como um universo que ainda é desafiador para a mulher? Sim, com certeza, né? Em que Realmente, sentido? essa palavra utilizada, aparentemente, é muito real, né? É uma aparência. Inclusive, os órgãos, né, os conselhos de classe, vêm trabalhando forte nessa questão, né, da igualdade, da paridade e do respeito e da valorização do trabalho da mulher advogada. Só que quando a gente está na frente de atuação, quando a gente está militando, de fato, quando a gente está diante de pessoas que a gente está ali sendo patrona, causídico de alguém que nos contratou e, via de regra, né, não é assim, geralmente a gente está lidando com homens, às vezes homens de poder, eles costumam ter um certo comportamento hostil. Claro, não estou fazendo generalizações, né? Mas reconhecendo que acontece. Acontece ainda, né, muito forte. E eu penso que se a gente não tiver uma postura de encarar, de se posicionar, de mostrar mesmo o nosso valor, a nossa competência e a nossa capacidade técnica e demonstrar isso para esse público que ainda tem muito forte essa questão, que eu entendo ser também uma espécie de preconceito, a gente acaba desistindo, né? Então, tu quer dizer, então, que é capaz de chegar uma pessoa no escritório de advocacia e dizer que quero ser atendido por fulano e não por ciclana? Sim. Com toda certeza. É mais comum do que se imagina. Infelizmente. Existe uma pré-suposição das pessoas de que o advogado homem tenha mais força do que advogado. Isso também fica muito nítido, Patrick, em relação às áreas de atuação, né? Eu sou uma advogada previdenciarista, minha frente de atuação é o direito previdenciário. Eu não enfrento tanto essa resistência. Só que eu tenho colegas que são advogadas criminalistas que enfrentam muito, claro, né? As pessoas, entre contratar um advogado ali estereotipado, que tem aquele jeito, aquele padrão, e uma jovem advogada mulher, eles vão contratar ali pela aparência, por ser, às vezes, simplesmente ser um homem, porque vão confiar mais, vão entender e acabam levando uma espécie de conceito de fragilidade do sexo feminino para certas áreas de atuação, né? Verdade. É isso, Priscila? É exatamente isso. Concordo. E até destacar, eu falei para vocês que eu vejo como um universo de paridade, como você está falando, mas se a gente for olhar os tidos como grandes escritórios de advocacia do país, todos são liderados por homens, né? Sim, verdade. É isso? Geralmente, ex-ministros das grandes cortes, né? Então tem meio isso aí, é verdade o que você está falando. Gente, a gente está aqui conversando com essas duas jovens advogadas, Priscila Isla e a doutora Lívia Menezes. E primeiro a gente gastou esse bloco aqui conversando um pouquinho sobre o interesse delas por direito, como que elas enveredaram por essa área. E já no bloco seguinte, a gente vai começar a se consultar aqui com elas. Então, vamos fazer uma série de perguntas aqui. Doutora Lívia, como ela falou, da área previdenciária, né? E com a doutora Priscila, a gente vai perguntar aqui tudo sobre divórcio, casamento, partilha de bens. Vamos perguntar essas coisas todas aqui para elas, que eu sei que vocês gostariam de perguntar. A gente vai para um rápido intervalo. Continuem conosco aqui no Observador. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente. Lembrar que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube,
Basta digitar Observadores Marabá, que você acha muito fácil no YouTube. E esse aqui também vai estar disponível a partir da terça-feira, tá bom? Então quem está gostando do nosso bate-papo aqui com as doutoras Priscila Isla e Lívia Menezes, essas duas jovens advogadas, e quiser mandar para alguém, quiser, né, depois rever esse bate-papo, até porque a gente agora vai conversar muito sobre dicas de direito, você pode acessar lá Observadores Marabá, dar um joinha pra gente, segue, para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, tá? E todos os domingos pela manhã estamos aqui a partir das 9 horas. A doutora Priscila dá muita dica no Instagram sobre união estável, divórcio, essas coisas todas. Nós estamos num mundo que o povo casa hoje e separa amanhã, né, Priscila? Cada dia mais. Mas eu queria começar me preocupando com o seguinte, que eu sei que é a realidade, talvez, de muita gente que está nos assistindo. As pessoas mais simples, elas não têm essa coisa de, né, vamos fazer uma festa de casamento, vamos ali assinar, né? Tem gente aí que vive junto, convive, né, há 20, 30 anos, 10 anos, e nunca se preocupou, ou nunca teve, né, tempo, nunca teve recurso financeiro, porque acha que é dispendioso, né, de ir atrás de um cartório e dizer assim, vamos assinar um documento aqui dizendo que somos casados. E nessa condição, apesar de já serem na prática marido e mulher, terem filhos, às vezes netos, essas pessoas também, às vezes, até entendem que não têm direitos, né? Não acham que construíram uma vida juntos e não sabem os direitos que têm. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, esse instituto, né, ele se chama união estável, né? É o fato de duas pessoas se unirem, morarem juntas, conviverem, elas têm a pretensão, né, de construir uma família. Hoje em dia, a união estável, ela é vista como pária, né, com o casamento. O casamento civil, aquele formalizado lá no cartório, registro civil e tudo. Então, os mesmos direitos que uma tem, a outra também vai ter. E resta a nós, né? A gente tem que... Direitos e deveres, né? E deveres também. Tem as contas pra pagar também. Inclusive, os deveres. Porque resta a gente ir provocar o judiciário, né, em caso de divórcio, né, que está crescente, infelizmente, cada vez mais no nosso país, provocar o judiciário nesse sentido. Claro, né, se não houver de forma consensual entre as partes a devida partilha, né, se bens houver. Essa leitura de união estável, ela existe para o caso de uma futura, né, separação, vamos imaginar aqui, no mesmo raciocínio que você tá colocando, e que se tenha, né, uma construção de patrimônio, Sim. etc. Porque eu acho que, a depender do caso, se cada um vai para o seu lado levando suas próprias trouxas, não tem nada de se resolver em lugar nenhum, né? E não ter filhos, imaginando também que não ter filhos. Caso se uma das partes, né, elas não concordarem, de forma... não concordarem, né? Com o que foi acordado entre eles, se eles quiserem partir para um possível litígio, né? E aí é necessário essa provocação ao Poder Judiciário. Então tá. Eu sou a primeira de umas 50 que eu não tenho falado aqui para a Priscila. Mas vamos colocar a doutora Lívia aqui também na conversa. Doutora, no ramo previdenciário, né, nós somos sede aqui de INSS, né? Temos aqui em Marabá, né? O que não é a realidade de todos os municípios, nem todo município existe agência de INSS. Por aí já se complica a vida da pessoa. Sim. A gente sabe que tem pessoas, nós vivemos numa área em que eminentemente a gente tem o homem do campo, a figura do homem, da mulher do campo, e que trabalham anos e anos e muitas vezes nunca se preocuparam, né, em formalizar a sua condição de trabalhador. Olhando por essa ótica, quais são as principais demandas envolvendo as pessoas mais simples? A Previdência Social, né, é uma estrutura que foi criada pelo governo justamente para fazer com que as pessoas, naquele momento que elas não tenham mais força, não têm mais vigor para trabalhar, não fiquem desamparadas. Né? A gente tem o lado de contraprestação, que são os benefícios previdenciários, que só são possíveis mediante essa contribuição pretérita, né, que deve ser feita ali por toda a vida laboral. E temos também a parte assistencial, que seria o BPC-LOAS, né? É o famoso, conhecido aposentadoria, que não é uma aposentadoria, muita gente confunde, das pessoas que não verteram contribuições, né?
o entendimento que a gente precisa ter a respeito da Previdência é que o governo tem que nos enxergar. Como é que o governo enxerga a população? No caso da população rural, das pessoas que estão ali vinculadas à terra, existe uma forma de que essas pessoas sejam amparadas ali, preenchidos alguns requisitos, que seriam 180 meses de vinculação e exercício efetivo da atividade rural à terra, comprovados ali com pelo menos um documento contemporâneo à época do início e um documento à época do final. E os 15 anos de vinculação, e para a mulher 55 anos de idade e para o homem 60 anos de idade, né? Foi um dos únicos benefícios, inclusive, que não sofreu ali nenhuma perda em virtude da nossa emenda constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, né? A nossa última reforma que tivemos e que, infelizmente, alguns benefícios ali sofreram algumas alíquotas um pouco mais severas, né? Algumas reduções. Mas esse aí foi resguardado pela Previdência Social. A senhora considera que mesmo essa última reforma que a senhora está citando ainda deixou brechas? Como as brechas? Levando em conta o dia a dia? Você ainda encontra situações que talvez não estejam paradas na lei? Olha, de maneira geral, como o direito ele sobrevive do fato social, e à medida que vai surgindo, né, como tivemos aí no médio prazo a questão da chikungunya, das crianças que estavam nascendo com aquela questão, né, de má formação, de desenvolvimento. Anencefalia, né? Isso, a anencefalia, a Previdência vai ali abarcando. Por último, agora nós tivemos a questão dos autistas, né? Abarcar aquela população que tem filhos que são autistas, nasceram ali com aquela dependência e cumprindo os outros requisitos de baixa renda, inscrição no CAD único junto ao CRAS do município, também a Previdência já está atendendo. Então, é de acordo com o surgimento, né, dos fatos que a sociedade vem trazendo, pela sua evolução ou não, porque nem tudo é evolução, mas a Previdência Social tem, de maneira geral, abarcado. Nem sempre administrativamente. A gente precisa, às vezes, em algumas situações, levar para o Poder Judiciário, ir lá na Justiça Federal, convencer o juízo de que aquela pessoa está em situação de vulnerabilidade social e que ela precisa, de fato, de uma assistência. Show. Doutora Priscila, falando sobre divórcio, né? A gente começou até tirando brincadeira sobre isso, e eu queria entender um pouquinho como funciona hoje o divórcio. Eu sei que a gente teve adaptações agora recentes de legislação, né? No sentido de facilitar, né? Nos últimos anos, né? Quando não se tem filho, por exemplo, eu sei que é mais simples, né? Você comparece ao cartório, etc. Mas quais são essas situações mais simples e as mais complexas? Bom, o divórcio a gente pode fazer de forma judicial e extrajudicial. Extrajudicial, se você não tiver filhos e o casal, né, ele estiver disposto a concordar, né? Ele sentou, concordou, não, isso é para você, se tiver bens, né, no caso, claro. A gente divide aqui os bens, a gente vai lá e só formaliza isso averbando no cartório, né? Averbação do divórcio. Então os dois isso é extrajudicial, exatamente. Não vão precisar procurar juiz, fórum, nada. Precisa apenas a assistência do advogado, tá? É obrigatório a... Era outra pergunta que eu ia te fazer. Quando a pessoa sabe que ela vai precisar realmente de advogado? Nesse caso, Neste caso é obrigatório. Ela precisa estar juntamente com o advogado e eles vão no cartório e fazem um pedido nessa averbação, informam, né, o divórcio consensual que eles estão fazendo ali. E isso... caso eles não tenham filhos. Ou seja, é um caso que você não vai precisar de um juiz dando uma decisão não precisa levar até estão separados, não. Não, isso é extrajudicial. Eles de comum acordo estão formalizando no cartório que decidiram seguir suas vidas separadamente. Perfeito. E tem as formas judiciais. Judicial eu tenho lá consensualmente, né, o divórcio consensual e o litigioso. O litigioso é quando há contrito entre as partes, né? Ambos têm que ter crianças, né? Por isso que eles são judiciais, senão daria para fazer o consensual aqui extrajudicialmente. E o divórcio me perdi. O divórcio consensual, no caso, nessa parte, eu vou levar a demanda até o judiciário, porque lá eu tenho que dispor de alimentos, guarda, relativas à criança e também aos bens, só que lá a gente senta e acorda entre as partes, porque é consensual. Já o litigioso não, há uma divergência entre as partes. Então, vão sentar, vão participar de diversas audiências e o juízo que vai entender qual a melhor decisão para aquela situação.
Só complementando aqui a À fala vontade. da doutora Priscila, é uma coisa que eu percebo que geralmente as pessoas têm muita dúvida é em relação à natureza do direito de que uma pessoa tem de querer se divorciar. Algumas pessoas procuram o escritório, né? Mas olha, meu marido não vai querer, vai ser muito difícil, como que vai ser isso? E aí a gente explica, né? O divórcio é um direito potestativo. O que significa o direito potestativo? Significa que não depende da anuência da outra parte. Sendo consensual ou litigioso, a outra parte não tem que aceitar, a outra parte não tem que anuir em momento algum. Se uma das partes ali entrou com um pedido, foi junto a uma vara de família e disse, olha, não quero mais, simplesmente o juiz tem que despachar dizendo, decrete seu divórcio. Sim. Independentemente, inclusive, de ouvir a outra parte. E é por isso, exatamente por esse motivo, que se chama direito potestativo. Não depende da anuência do outro. Só não vai ser tão rápido assim, porque tem esse dia futuro das crianças, né, no meio do caminho. Exatamente. Isso. Doutora Lívia, ainda sobre o direito previdenciário, né? A senhora começou contando aí sobre como se divide sobre a obrigação do Estado, né? Isso. De perceber as pessoas. Eu vou insistir um pouquinho mais contigo nessa questão de imaginar essa pessoa que trabalhou a vida inteira no campo, né? Como é que ela efetivamente vai provar agora que ela chegou nesse momento da vida que as pernas já não aguentam mais, e ela mesma que ser independente, né? Ela nunca se preocupou em ter uma carteira assinada, ou às vezes talvez seja até uma pessoa do campo que é um agricultor familiar. Como é que ele vai fazer essa comprovação de que ele trabalhou no campo? Que ele trabalhou. Existem formas de que esse trabalhador tenha o seu direito reconhecido a posteriori, ou seja, depois que ele já cumpriu todo esse período, a carência de 180 meses, a vinculação com a terra, demonstrando a titularidade da terra, ainda que não seja da própria pessoa, né? Mas que ele trabalhou para aquela pessoa, ainda que sem carteira assinada. A falta da carteira assinada, no caso do segurado especial rural, ela não ilide, ela não afasta o direito à aposentadoria, bastando apenas que ele esteja em alguma posição em relação à terra, né? Meeiro, arrendatário, está cultivando, está repartindo o fruto ali da agricultura ou do pasto. Vizinho que viu Sim, é válido, porém essa tem que ser uma prova subsidiária. É uma prova que vai dar anteparo para as demais. Se for uma prova exclusivamente testemunhal, o benefício, infelizmente, vai ser indeferido. Por quê? Pelo fato de ter um pouco de subjetividade nessa questão aí do trabalhador rural, esse é um benefício campeão em fraude. É o benefício que é mais fraudado na Previdência Social. E por esse motivo é também o benefício que tem uma concessão mais demorada. Porque a gente precisa convencer a autarquia. E ainda com todo o documento juntado, nem sempre a autarquia se convence. Porque ainda existem pessoas que produzem prova, né? É um crime aí cometido, mas que infelizmente acontece e é comum. Então, respondendo à sua pergunta, como que prova? Existe essa possibilidade de juntar essa documentação, deve ser uma documentação, pelo menos há 15 anos atrás, no caso, para o ano 2023, teria que ter pelo menos uma única do início, que seria 2008, contando 15 anos para trás, e uma mais recente aí dos últimos momentos da pessoa vinculada à terra, e juntando ali com o requerimento administrativo, porque precisa provar o interesse de agir, e sendo indeferido a gente leva lá para a Justiça Federal tramitar uma ação e demorar um pouquinho mais para conferir o direito. A outra opção é que aquele segurado, inclusive você que está aqui nos assistindo, né, tem essa vinculação. É possível que antes de completar esse período, né, esses 15 anos de vinculação, 15 anos mínimos, é possível que a gente faça uma informação, é uma espécie de requerimento. A gente vai informar a autarquia federal, que é o INSS, de que você está nessa qualidade, você está exercendo desde data tal. É uma forma da gente adiantar. E isso é um dos motivos que a gente fala tanto em planejamento previdenciário. Porque se você trabalha de maneira antecipada, você já demonstra desde o início o que você faz, quem é você, para a Previdência Social. No momento que chega, que os requisitos são preenchidos e já está lá um registro anterior, é mais fácil, vai andar mais rápido. O procedimento, a concessão vai acontecer possivelmente sem tanta demora. Entende? Pessoal de casa, você que ligou a TV agora, né? Você está vendo que a gente está conversando aqui com essas duas feras,
essas duas jovens e competentes advogadas, a doutora Priscila Isla e a doutora Lívia, que aceitaram nosso convite para estar aqui hoje. Olha, foi mais um bloco e eu tenho ainda uma lista imensa de perguntas para fazer aqui para elas. Eu tenho certeza que vocês de casa estão gostando do nível do nosso bate-papo aqui. Então fique conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. E hoje estamos recebendo aqui a doutora Priscila Isla e a doutora Lívia Menezes, duas jovens advogadas. Contaram aqui já da história delas com o direito. Falamos aqui já de direito previdenciário. E a Priscila também está falando aqui de casa de família. Batizamos aqui de casa de família. Casa de família. E vamos lá, tem muitas perguntas ainda para fazer. Eu estou tentando me comportar aqui como o pessoal de casa. Embora eu tenha montado aqui com as meninas um esqueminha aqui das coisas que eu iria perguntar, mas eu estou me comportando também como eu acho que as pessoas de casa gostariam de perguntar as coisas mais simples para vocês. Priscila, a gente está seguindo essa lógica aí do divórcio e nós não estamos fazendo isso aqui para sugestionar ninguém, né? Até porque estamos aqui na frente de um casal de êxito aqui, na doutora Lívia e o esposo dela está aqui, o Rony. Mas, enfim, a realidade do mundo é essa, né? Tem muita gente se separando. E a gente tem ouvido cada vez mais o termo alienação parental. O que é essa tal de alienação parental? Bom, a alienação parental, ela vai ser quando quando um genitor, né, ele coloca a criança contra o outro. E isso é complicado, tipo assim, por mais que é um termo que a gente está escutando cada vez mais, não é tão fácil assim de comprovar, né? Você tem que ter provas muito objetivas para fazer com que o outro genitor, ele perca de fato aquele poder familiar. E claro que isso vai ter que ser homologado, né? Sentenciado, né? Através do Poder Judiciário, do juízo. Tá, então um exemplo aqui é a mãe que tem a guarda dos filhos. O final de semana, o filho foi passar o final de semana com o pai e lá ouviu o pai só falando mal da mãe o tempo todo. Né? E calunia de alguma forma. Um genitor desse, né, pode ser tanto uma parte quanto a outra, ela pode sofrer sanções, né, pelo Poder Judiciário, como perda, né, do poder, a guarda. Ele pode ser multado também, ele pode ser multado pelo Poder Judiciário. E é isso. Ou seja, o fato, vamos imaginar que é a seguinte situação, né? Você tem também nessa lógica aí de que a mãe tem a guarda e o pai, de repente, alguém que não comparece tanto para visitar o filho ou não comparece com a pensão, né? E a mãe está o tempo todo ali no ouvido da criança, nossa, seu pai não vale nada, o pai não sei o que lá. É nesse sentido? É nesse sentido. Essa é até a proibição também, né? O fato de o pai, não, eu não quero que você leve o filho, eu proibir a visita, tudo vai ser participar desse arcabouço probatório. Certo. Doutora Lívia, eu acho que não tem coisa pior das coisas que a gente vê aqui no dia a dia, cobrindo, né, INSS e essas questões relacionadas a governo, né, aos direitos das pessoas, do que você vê as pessoas vindo cedo, né, de outras cidades, como eu falei, né, no início da nossa conversa. Nem todas as cidades têm um posto do INSS, né, Marabá tem, o que significa que gente viaja aí 200 quilômetros, 100 quilômetros para estar aqui cedo na porta da agência, para ir atrás da entrada num pedido de aposentadoria, esperar a famosa, né, dos médicos, a perícia. Né? A famosa perícia, por tempos e tempos, gastando salário de sapato, depois de uma vida de trabalho, de dedicação a uma profissão. Como é que a senhora vê hoje a situação do atendimento? Essa questão de perícia melhorou, piorou? Como é que está isso hoje? Essa questão do atendimento, ela já sofreu uma melhora, acho que não seria o melhor termo, mas ela já teve uma evolução muito positiva quando o governo implantou ali o aplicativo do Meu INSS. O aplicativo do Meu INSS, ele pode ser facilmente baixado, né, em qualquer dispositivo móvel. Pode também ser acessado desktop, computador, notebook, e através dele evita-se esse deslocamento.
Claro, sabemos que tem muita gente que não tem acesso à internet. E aí, para essas pessoas, não seria uma evolução a existência do aplicativo, né? E aí elas acabam vindo e tendo que enfrentar... O que eu preciso fazer no aplicativo? O aplicativo, da entrada, por exemplo? Basicamente, vai entrar ali com o login, que é o CPF da pessoa, e a senha, que é a mesma senha do Gov, que é a mesma senha da vacina, né, que é a mesma senha ali que ela tem o acesso à carteira de habilitação. Tem um é uma senha única. facial Isso, também, tem um né? reconhecimento facial, então é muito tranquilo, qualquer pessoa consegue baixar. E, inclusive, consegue fazer essa solicitação da perícia médica, né? E só comparecer na agência tão somente na data designada. Então, evitaria aí um deslocamento, né? Eu não viria em um dia e depois voltaria em outro dia para poder juntar a documentação e apresentar a situação de saúde do perito. Até aí tudo bem, mas esse tal desse agendamento, está sendo para 6 meses? Olha, o agendamento ele tem umas sazonalidades, em alguns momentos ele fica bem prejudicado. Eu mesma, como advogada previdenciarista, já protocolei agendamento de perícia que foi para os próximos 20 dias, foi rápido, já aconteceu. Mas também já aconteceu agendamento que demorou 5 meses. Né? Então, ali, a pessoa estando vinculada a um vínculo empregatício, e é interessante a área de direito previdenciário também por causa disso, porque se liga a tudo, inclusive ao direito de família, e depois a gente pode explanar, também se liga ao direito do trabalho. A pessoa está ali vinculada a uma instituição, a uma empresa, mediante carteira assinada. Se ela precisa de uma perícia e o afastamento, o empregador só tem responsabilidade de pagamento dos seus valores, né, da sua remuneração, pelos primeiros 15 dias, e os 15 dias, o 16º dia para frente seria de competência do governo, através do INSS, de abarcar ali aquele valor. Se uma perícia é marcada para daqui a 4 meses, naturalmente ele vai ficar ali, o segurado vai ficar um pouco prejudicado nesse intervalo de tempo, porque a gente sabe que a nossa estrutura de perícia médica federal ainda é muito incipiente, não é suficiente para a demanda que temos aqui em nossa região. O pessoal demanda isso judicialmente, de conseguir que uma perícia saia mais rápido? É possível, dependendo do caso, em algumas situações há risco de morte. E aí existem remédios constitucionais para antecipar, tentar fazer com que a autarquia cumpra pelo menos o prazo que ela mesma estipula em instruções normativas internas, na própria lei de benefícios, e para que liminarmente o juízo determine que aquela prestação seja feita o quanto antes. Certo. Doutora Priscila, estamos seguindo aí no pessoal que se separou. Não sai do pessoal. Estamos indo na lógica do pessoal que se separou, né? Houve a separação, decidiram ali sobre pensão, e a gente sabe que hoje, né, não compareceu, foi preso, né? Tá, mas e aí o nosso salve ex-marido, que estava empregado até outro dia, de repente perdeu o emprego. E aí, como é que ele vai comparecer com essa pensão? Como é que é a questão da prisão? Como é que fica no caso do cidadão que comprovadamente está sem renda? Olha, primeiramente, em relação à pensão, eu vou fazer um aviso a você que está em casa. Regularize a sua pensão. Não existe essa questão de acordo de boca. Não, eu acordei com o pai dele, está dando certo até agora. Porque assim, se ele deixar de pagar, você não vai ter como executar, porque não tem nada para executar, é verbal. Sim. Então, formalize no judiciário, por mais consensual que esteja neste momento. Então, formalizar essa pensão alimentícia é essencial para depois, caso um dia dê errado esse pagamento, haja um contrito aí, você tenha como executar e aí sim intimar a parte para pagar a pensão alimentícia atrasada e se não pagar a gente entra com pedido de prisão também. O genitor está desempregado, não tem como pagar, que ele entre com uma ação uma ação de revisão, né, em relação a esse valor, né, da pensão alimentícia para diminuir. Se você considerar que se você e o juízo considerar que esse valor não é o bastante, né, para suprir as necessidades daquela criança, você pode entrar também pedindo uma ação de complementação. E aí você pode pedir para quem tem condições, né? No caso ali, os ascendentes, os pais do genitor, supondo. Certo. Tá aí, bem respondido. Então, presta atenção, turma de casa.
Doutora Olívia, revisão, a gente ouve falar muito sobre isso, né? Quais benefícios são passíveis de ação revisional? Ultimamente, existem vários tipos de revisão, né? Aqui hoje está sendo mais discutida e bastante procurada, porque é fruto de uma decisão recente da nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por 6-5 pela possibilidade de revisão da vida toda. Essa é uma espécie, né? Revisão da vida toda é uma espécie do gênero revisão. Existem várias modalidades. Mas focando nessa, que é o que está em alta no momento, a revisão da vida toda é para aquelas pessoas aposentadas ou pensionistas, ou seja, pessoas que ainda não são aposentadas, mas recebem pensão por morte. Elas recebem benefício previdenciário, que foi concedido sobre a égide da Lei 9.876 de 1999, que é a legislação anterior à atual reforma da Previdência. Elas conseguem computar no cálculo da contribuição todas as contribuições que foram vertidas antes de julho de 1994 para trás. Porque atualmente as pessoas têm o cálculo baseado nas contribuições de julho de 94 para frente. Isso gera um prejuízo, como é que a gente pode visualizar? Gera um prejuízo para aquelas pessoas que contribuíram bastante antes disso e esses valores não entraram no cômputo. E aí incide uma alíquota, um divisor mínimo que derruba a média. Então, o que é a revisão da vida toda? É simplesmente fazer com que o INSS considere a vida contributiva inteira da pessoa, e não mais aquele lápis, aquele termo inicial de julho de 94, que foi quando tivemos o plano real, né? Entramos com a moeda que nós usamos atualmente, para frente. Isso pode gerar um acréscimo na renda mensal do segurado que pode triplicar, quadruplicar. Eu tive já pessoas que a gente conseguiu sair de um salário mínimo para quase R$5.000, considerando esses valores. Maravilhoso, hein? É muito bom. Se a gente considerar que uma galera não vai atrás disso, nossa, o valor poderia melhorar a vida, né? Exatamente. Então, é importantíssimo, né, que as pessoas que tiveram a aposentadoria concedida nesse intervalo, como a gente tem um prazo decadencial que fulmina o direito, seria o próprio direito da pessoa requerer essa revisão. Atualmente nós estamos em maio de 2023, então seriam as pessoas que se aposentaram de maio de 2013, 10 anos atrás, até a vigência da nossa emenda constitucional 103 de 2019, que é de 13 de novembro de 2019. Então, se você se aposentou entre 2013, maio de 2013, até 12 de novembro de 2019, possivelmente é uma pessoa eleita a ter o benefício acrescido, ter um implemento de renda importantíssimo, né, que vai trazer mais qualidade de vida, vai deixar todo mundo ali mais confortável, e é um direito que nasceu de uma tese jurídica discutida por anos. Então, assim, chegamos no momento em que finalmente ela foi deferida em apertada ali votação, mas que beneficiou o segurado. Que dica maravilhosa que a doutora Lívia está dando aí. Então, você que se encaixa nisso aí, eu conheço alguém que se encaixa, pode contar o que a doutora Lívia acabou de dizer aqui. Lembro que o programa de hoje vai estar se posicionando no YouTube a partir da terça-feira. Então já fica de olho aí para mandar. Doutora Priscila, vamos lá. Vamos seguindo aqui no pessoal que se separou. Eu adorei um vídeo teu lá no Instagram que você faz a pergunta e já responde, né? Quando é que eu volto a ser solteira? Quando é que eu volto a constar como solteira? Diz aí a resposta. É nunca, gente. É nunca. Uma vez casado, você nunca mais volta a ser solteiro, porque caso você decida se divorciar, o seu status agora é divorciado, divorciada, não mais solteiro. Então, quando for preencher a fichinha lá em qualquer lugar, né? Sobre situação, você vai, a partir de agora, né? Se for um divórcio, você vai preencher como divorciado. Não existe esse querendo colocar. Porque tem, né? Assim, tem a galera que por aí anda preenchendo as fichas aí, colocando como solteiro, negativo. Né? Nesse sonho de voltar, de retornar aqui. Quando nessas situações de caso de família, aí eu já falo geral, não apenas de divórcio, quando você entende que a pessoa já vai precisar realmente constituir um advogado? Quando ela percebe que ela precisa realmente constituir um advogado? Olha, quase todas as demandas em ações de família necessita, né, de um patrono, seja ele advogado, seja defensor público. Você precisa estar amparado por um profissional. Certo. Quase todos. É importante.
Doutora Lívia, ainda no ramo previdenciário, né? Quem pode fazer planejamento previdenciário? Como é que funciona isso? O planejamento previdenciário, só para que a população de maneira geral entenda, é um serviço consultivo que é feito para que a pessoa reúna a condição de chegar no momento de ter a concessão de um benefício. Quando eu falo benefício, é de forma ampla mesmo, é uma aposentadoria, é uma pensão, é um benefício por incapacidade, que é o benefício não programável, que é decorrente de um sinistro, né? Ninguém espera se acidentar ou se tornar incapaz. E o próprio auxílio reclusão, que também é pouco falado, mas que também precisa de alguns requisitos para que a família do recolhido preso também tenha direito a essa concessão. Então, através do planejamento, fotografa-se o passado contributivo, analisa-se o presente e projeta-se o futuro até a data ali de que a pessoa possivelmente vai se encaixar em algumas das regras de transição, porque após a reforma da Previdência, o cálculo da aposentadoria se tornou um pouco mais complexo, com algumas alíquotas, fórmulas que não são tão simples, e o sistema do INSS, infelizmente, tem muitas falhas. Tem períodos contributivos que a pessoa, de fato, tem, só que não constam no banco de dados do INSS. Então, o planejamento previdenciário é justamente reunir essas informações e chegar num ponto de mostrar para o INSS, olha lá, autarquia, eu trabalhei e não está constando aqui, eu vou te provar, vou juntar minha carteira de trabalho. Porque se não tem essa comprovação, obviamente você vai receber menos. Exatamente. Então, o planejamento previdenciário é um serviço de valor agregado. É justamente para que o beneficiário chegue a ter uma concessão mais confortável, um implemento de renda, uma renda superior à que ela teria se, caso contrário, ela fosse diretamente e entrasse do jeito que está ali no sistema. Certo. Então, é um serviço consultivo para fazer com que as pessoas consigam ter acesso ao benefício sem retardamento, sem surpresa, sem atraso, porque trabalhando de maneira antecipada, fazendo os requerimentos prévios, as inclusões, os períodos que não constam ali, no momento que chegar a data, o valor do benefício vai ter um acréscimo, porque o tempo foi aumentado e não tinha sido computado. Então, qualquer pessoa é apta para fazer o planejamento previdenciário. Os documentos são todos muito acessíveis, seja a carteira de trabalho, seja os extratos de contribuição que constam no próprio o aplicativo do meu INSS digital. E os documentos de atividades que foram desenvolvidas e, por algum motivo, na hora do lançamento no E-Social, que é um sistema também que os empregadores usam, né, para fazer lançamento de dados para o governo, às vezes duplica o NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, e acaba causando alguns bancos, algumas informações que não são eladas, que não estão unificadas. Então, a gente identifica tudo isso no planejamento previdenciário e entrega para o cliente ótimas notícias, né? O cliente fica satisfeitíssimo, né? Sabendo que, muitas vezes, juntando essa análise e por uma espera de 3 ou 4 meses, ele consegue ter um implemento de renda muito maior do que se ele for ali sozinho e se precipitar e fizer o requerimento da sua aposentadoria. Também. Que é a aula que nós estamos dando para a turma de casa aqui. Quantas informações importantes. Doutora Priscila, guarda compartilhada e guarda unilateral, qual que é a diferença? As pessoas confundem muito a questão da guarda com o regime de convivência. O fato dela ser compartilhada não quer dizer que vai passar uma semana na casa de um e uma semana na casa de outro. Não tem nada a ver. A guarda por si só, ela quer dizer a responsabilidade. Então, a responsabilidade são de ambos os genitores, é quando ela é compartilhada. Ela é a regra. Né? Exatamente. Direitos e deveres. Ou seja, a criança aprontou por aí também, quebrou alguma coisa. Responsabilidade dos dois. Ela é a regra no nosso direito. E as pessoas, muitas vezes chega um cliente falando assim, mas eu não quero que ele fique com o pai, não. Eu quero eu quero a guarda unilateral, para ficar só comigo. A guarda unilateral é muito difícil, né, de ser comprovada e há requisitos, né, para você comprovar a ausência de poder familiar daquele outro genitor, a ponto de você tirar a responsabilidade dele ser pai ou mãe da criança. Então, eu quero deixar clara essa diferença de guarda e regime de convivência é
a convivência. Onde é que a criança vai ficar? Quantos dias vai haver visita da outra parte, né? Do outro genitor. Isso é regime de convivência, não é guarda. Que a guarda como unilateral não tira o nome do cidadão lá do certidão de nascimento, não, né? jamais. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Gente, nosso tempo estourou. Eu tinha ainda várias perguntas para fazer aqui para ambas, mas enfim, tenho certeza que você que nos acompanhou aqui durante essa manhã adorou conhecer aqui o trabalho da doutora Priscila Isla, da doutora Lívia Menezes, essas duas jovens advogadas que a gente quis convidar para estar aqui conosco hoje, porque sabíamos que seria um grande acréscimo para você de casa, a gente falaria sobre coisas legais, como falamos, e eu quero parabenizá-las, meninas, pela carreira que vocês estão construindo, né? Pelo interesse de vocês, a coragem, né, de já estarem formadas em outras áreas e de repente num belo dia né, decidirem que queriam dar um 360 graus na vida e enveredarem pelo direito, o amor que vocês demonstram pela advocacia em si. Estão hoje militando como advogadas aqui na comarca de Marabá e eu desejo todo sucesso a vocês. Quero mandar um abraço para a turma lá do escritório do Dr. Dilon, que vocês trabalham com ele, né? Nosso amigo. Desejar também sucesso a ele, que é até professor, inclusive, né? Foi professor de vocês também. Então, obrigado por ter aceito estar aqui conosco hoje. Priscila. Nós que agradecemos o convite, né? É sempre uma honra estar ao seu lado, né? Que é um profissional que eu admiro muito. E um grande amigo também. Obrigado. E é isso, muito obrigada. Doutora Lívia. Estamos sempre à disposição, endosso as palavras da nossa doutora Priscila e informar que estamos sempre, não só ali no Instagram, estamos aqui na cidade, estamos de braços abertos para possibilitar essa entrega de informação para a nossa população e cumprir a nossa função social, né? A gente agradece muito pelo convite. Que bom, e cumpriram aqui hoje, né? Participando, dando essas dicas tão importantes e tão valiosas para os nossos telespectadores. Tenho certeza que a turma de casa adorou esse bate-papo aqui. Quero novamente mandar um abraço para o Rony, que é a esposa da doutora Lívia, está aqui nos bastidores, que é o culpado, né, da Lívia ter virado marabaense agora. Eu acho que daqui eles não saem, eles que já tomaram muito açaí, já banharam muito no Rio Tocantins, então dificilmente vão embora daqui. E eu quero desejar todo pleno sucesso a vocês, né, tanto nas atividades de vocês como advogadas, quanto na vida, né, convivência de vocês aqui em Marabá, a nossa comunidade. Tenho certeza que eu busco com os profissionais que a gente traz aqui, mostrando o nível de vocês, o alto nível das pessoas que a gente traz aqui, mostrar para as pessoas de casa como Marabá está grande, como Marabá está se expandindo, né, como a gente não está precisando ir atrás de nada em lugar nenhum do mundo, porque a gente tem aqui pessoas capazes e que no dia a dia demonstram isso com talento, com o sucesso que têm conseguido, e é o exemplo de vocês dois, tá bom? Grande abraço a vocês, um ótimo domingo, até semana que vem, aqui na TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.